Outra questão. Se você dividir um número natural n por 17, encontrará 7 como quociente e 13 como resto. Qual a forma fatorada do número n? Primeiro você tem que encontrar o número n e em seguida fazer a fatoração. Quase 60% da turma acertou a questão. Divisão de um número natural segue esse esquema básico. Dividendo é representado pela letra D maiúscula. Divisor é por quanto se divide, representado pela letra D minúscula. Quociente é o resultado e o resto é uma parte inferior ao divisor, pela qual a gente não conseguiu executar a divisão dentro do conjunto dos números naturais. No caso do comando da questão, o número n é o dividendo. O divisor é 17, o quociente 7 e o resto 13. Para encontrar o dividendo, a gente precisa multiplicar o divisor pelo quociente e depois adicionar o resto. 17 vezes 7, 19. 119, perdão. 119 acrescido de 13, 132. A gente encontrou o número. Agora a gente necessita fazer a fatoração do mesmo. 132 é um número par, dividido por 2 resulta 66. 66, outro número par, dividido por 2 resulta em 33. 33 é múltiplo de 3. A divisão de 33 por 3 resulta em 11. 11 é número primo, acabou a fatoração. A forma fatorada do número n é 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 11. Essa questão aqui não é a mais difícil, mas certamente a mais trabalhosa da atividade. Por quais números naturais de 0 a 13 é divisível o número 540.540? Tem aqui as 14 alternativas. Vocês iam assinalar somente aquelas que eram possíveis fazer a divisão dentro dos números naturais. 0 não é divisor de nenhum número, portanto, não pode assinalar o 0. 1 é divisor universal, qualquer número pode ser dividido por 1. Percebam que, por finalizar em 0, é considerado um número par, logo, a gente pode assinalar que é divisível por 2. A regra de divisibilidade por 3 observada na aula exige que a gente some todos os dígitos do número. No caso, 5 mais 4 mais 0 mais 5 mais 4 mais 0 resulta em 18. 18 é múltiplo de 3. 3 vezes 6 é igual a 18. Portanto, esse número aqui, 540.540, é múltiplo de 3. Aproveitando a regra do 3, a gente também vai logo direto para a regra do 9, que também exige a soma dos dígitos. No caso, 18 também é múltiplo de 9, logo esse número é divisível sim por 9. Volto agora para a regra do 4. A regra da divisibilidade por 4 sugere que a gente observe os dois últimos dígitos da direita, que no caso seria o número 40. 40 é divisível por 4, portanto, qualquer número que finalize em 40 é divisível por 4. A regra da divisibilidade por 5 pede que a gente verifique se o número finaliza em 0 ou 5. Como o número finalizou em 0, ele também é divisível por 5. A regra da divisibilidade por 6 ela é composta por quê? Os fatores primos de 6 são 2 e 3. Então, para ser divisível por 6, o número necessita simultaneamente ser múltiplo de 2 e também de 3. Como o 540.540 é divisível por 2 e por 3, ele também é por 6. A regra da divisibilidade por 7 eu não explorei na sala de aula.
eu solicitei que vocês fizessem ou por subtrações sucessivas, ou então executassem a divisão. Também tem outras regras de divisibilidade por 7, vou explicar no próximo slide. Não é divisível por 8, também vou explicar daqui a pouco. A do 9 eu já expliquei. A do 10, para ser divisível por 10, um número necessita finalizar em 0. É o caso do número em estudo. 11, 12, 13, eu solicitei que vocês fizessem a divisão. Divisão de 540.540 por 7, 8, 11, 12 e 13. Vocês, quando fizerem a divisão por 7, vão encontrar esses resultados, 77.220. A regra da divisibilidade por 8 indica que devemos observar os 3 últimos números à direita, os 3 últimos dígitos à direita, e somente com esses 3 últimos dígitos a gente verifica se é divisível por 8 ou não. Como 540 dividido por 8 não resulta em um número natural, visto que 67,5 não é um número natural, então qualquer número que finalize em 540 não é divisível por 8 no universo dos números naturais. Divisão por 11, 12 e 13 também resultam em valores exatos. Portanto, é divisível por 7, por 11, por 12 e por 13, mas não é divisível por 8. Outra questão bem parecida. Um gerente precisa dividir uma atividade que exige 720 horas de trabalho em partes iguais por colaborador entre uma equipe de trabalho. A continuidade do enunciado basicamente solicita que a gente divida 720 horas de maneira igual entre os colaboradores de uma equipe que tem 12 trabalhadores. Tinha que verificar quais as possibilidades de divisão desse trabalho. Obviamente que, como 1 é divisor universal, a gente pode sim dividir um trabalho de 720 horas entre um trabalhador. Ele vai ficar com a carga do trabalho toda para ele. 720 termina em 0, é número par, então pode ser dividido entre 2 trabalhadores. 7 mais 2 mais 0 resulta em 9, então é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 9. Pode ser dividido entre 3 ou 9 trabalhadores de maneira igual. A hora não pode ser fracionada, de acordo com o enunciado. 720, os dois últimos dígitos, 20. 20 é múltiplo de 4, portanto, também pode ser dividido entre 4 trabalhadores, sem fracionar as horas. A divisão por 5, ora, 720 termina em 0, logo pode ser dividido entre 5 trabalhadores sem fracionamento de hora. A divisibilidade por 6, a gente já viu que ela é simultânea da divisibilidade por 2 e por 3. Como 2 e 3 já estavam assinalados, automaticamente a gente assinala a divisibilidade por 6. Não é divisível por 7, tem que fazer a continha de divisão nesse caso aqui. Ou pode fazer a subtração sucessiva. O maior múltiplo de 7 anterior a 720, que termine com zeros, é 700. 700 é múltiplo de 7, então 707 é o próximo múltiplo, 714 é o outro múltiplo, e em seguida 721. A gente percebe que 720 não dá para dividir por 7. Quem preferir fazer a divisão, pode, sinta-se à vontade. A divisibilidade por 8, a gente observa os últimos 3 dígitos. Como já é um número formado por 3 dígitos, a gente tem que fazer a divisão. Agora, percebam que 72 já é um múltiplo do número 8. 8 vezes 9 resulta em 72. Então, se a gente dividir 720 por 8,
significa que cada um dos 8 trabalhadores vão ter 90 horas de trabalho para si. A divisibilidade por 9, a gente observa aqui, 720, 7 mais 2 mais 0 resulta em 9, logo é divisível por 9. Como 720 termina em 0, também é divisível por 10. A divisibilidade por 11 a gente tem que fazer a conta de divisão. E a divisibilidade por 12 também. A divisão de 720 por 7 resulta em 102 horas, 8571442 e assim sucessivamente, horas trabalhadas para cada um dos 7 trabalhadores. Então a gente percebe que 720 não é divisível por 7 de maneira exata. Percebam que esses números 8571442, eles se repetem de maneira infinita após a vírgula. Eu sugiro que vocês pesquisem a diferença entre dízima periódica simples e composta para dar prosseguimento à disciplina.